Salve galera ligada aqui no Tupi na Redcast, no canal Tupi Esportes no YouTube, já fazendo um convite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, participe dos nossos programas e está no ar mais uma edição do Tupi na Redcast, a edição diferente do nosso Tupi na Rede, que você sempre acompanha na programação da Super Rádio Tupi, no aplicativo, no site, quando tem a Voz do Brasil, no Dial 96,5 FM, você fica com o Tupi na Rede, nas plataformas digitais. E, eventualmente, nós temos o Tupi na Redcast, sempre com um convidado especial. Então, já ativa as notificações, fique ligado nas nossas redes sociais, porque se eu estou falando isso, é porque tem um convidado especial. Mas, antes de apresentações, não estou nessa sozinho, colocando água no feijão, porque tem mais um comigo aqui. Bruno Gentili, um baita de um bigode, bem apessoado. Tudo bem? Tudo certinho, Coelho. Sempre um prazer participar. Saudando a todos que estão nos acompanhando aqui no Tupi na Redcast. Convido a todos a participarem, ficarem com a gente, ficarem ligadinhos aí. Deixa sempre o sininho ativado das notificações. E com convidado mais do que especial hoje, né, Coelho? Vai ter muito papo, muita resenha e a gente vai com tudo. Com certeza. É verdade. Em tempos de patrocinadores megalomaníacos, SAFs e tudo mais, obviamente que nós atribuímos diretamente o assunto finanças ao futebol. E quando falamos de finanças, patrocinadores, falando do futebol do Rio de Janeiro, lembramos de alguns patrocínios antigos, alguns emblemáticos, outros nem tanto, e alguns marcantes, como, por exemplo, a parceria que por décadas existiu entre Fluminense e Unimed. E se eu estou falando Fluminense, estou falando Unimed, você aí que é um pouco mais ligado ao noticiário do Tricolor já deve imaginar ele que é empresário, já foi vice-presidente geral do Fluminense, já foi o que muitos costumam dizer o mecenas, o conselheiro, o cara que chegava lá e fazia o que muitos jogadores gostam, o cara do bicho também, e que está ativamente na vida política do Fluminense Futebol Clube. Essa que é uma das agremiações esportivas mais importantes, não só do Rio de Janeiro, mas do futebol mundial, de um modo geral, se levarmos em conta o que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes. Se eu esqueci algum título, me corrija, e se eu deixei sobrar algum também. Tudo bem, Celso Barros? Tudo bem. Coelho, Bruno, os ouvintes da Super Rádio Tupi, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Tupi. Eu tenho lembranças muito interessantes do nosso saudoso Apolinho, sim, que sempre me tratou com o maior carinho, né? E o garotinho Zé Carlos Araújo, sempre Penido também, sempre fui muito bem tratado aqui, e é uma alegria voltar aqui para conversar com vocês. O prazer é todo nosso. Mas, de antemão, como está a vida do Celso Barros? Estamos acompanhando o noticiário aí, o Fluminense aos poucos começa a entrar numa ebulição política, um processo natural, às vésperas de processo eleitoral. Como o Celso Barros está se preparando para essa fase que o Fluminense está prestes a viver? Na realidade, eu venho há algum tempo, desde o início do ano, tentando buscar a unidade das oposições, né? Todos nós sabemos o desentendimento que eu tive, né, quando fui eleito com o atual presidente para ser o vice-presidente geral e o coordenador de futebol do clube. E com 2-3 meses nós tivemos um desentendimento sério e eu acabei saindo do futebol porque o presidente gosta de pessoas que sejam, no caso é o Mário, né, que sejam subservientes a ele, né? E comigo era mais complicado isso e acabou havendo muita divergência, eu acabei saindo. E lá para cá fiquei como vice, mas também não tive saí do futebol, não tive maior participação. Quando terminou o mandato, eu fui eleito, saí, e ele concorreu com outro nome na vice-presidência, e continua lá até hoje, e encerra o mandato dele agora em novembro, né? Quando teremos as eleições. Então, como eu dizia, eu tentei várias vezes essa coisa da unidade. Eu acho que ter um candidato só, uma chapa de oposição, seria a melhor situação para se derrotar a situação. Como vocês sabem, a situação ela tem muita força, porque tem, como dizem na política, tem a caneta na mão. Então, é uma situação desse nível. Não conseguimos essa unidade, mas eu acho que até ainda temos tempo, porque até a inscrição da chapa não tem ninguém candidato, tá certo? Tem que ter as tais das 200 fichas, que é um absurdo. Não sei se nós vamos ter tempo. São sócios ou conselheiros que... Sócios.
Sócios é contribuinte ou proprietário. Isso. O sócio futebol... Torcedor não já tem não direito. vale. Tem direito a votar quem tem um ano, plano X lá, entendeu? Sim. Mas não tem condição. Então, não é simples isso, não é simples, né? Você vê, se fala-se em 2 candidatos de oposição, 2 candidaturas, 3, não sei. Com o candidato da situação, seriam 600, 800 assinaturas. As pessoas, às vezes, não querem se envolver. Elas votam, mas não querem assinar, elas acham que tem alguma coisa. Que não tem problema nenhum. Deixar o nome, né? Deixar o nome e tal. Tem isso. Então, infelizmente, não conseguimos. Volto a dizer, e acho que vamos continuar buscando essa unidade, mas aí o grupo com quem eu estava conversando mais, conversei com um candidato, que é meu amigo, inclusive, que é candidato hoje, e foi meu vice, quando eu fui candidato em 2016. Então é amigo meu, tudo, mas acho que a forma como ele conduziu, uma forma de adesão na candidatura. No caso, eu posso falar o nome aqui? Posso, né? À vontade. O candidato, que é o Ademar. Sim. E ele, na realidade, eu disse para ele que ele tinha que primeiro envolver as pessoas, né? Depois se lançar. Mas não aconteceu, ele está lá, gosto dele, estamos aqui, não tem problema nenhum. E aí esse grupo que me apoiava disse, olha, entendemos que, depois de muitas, que o nome melhor é o seu. Aí eu quase caí da cadeira, porque nessa altura do campeonato, eu já disse, rapaz, aí eu só não respondi, esperei alguns dias, aí saiu mais uma notícia dessas fantasiosas lá do Mário, sobre a SAF. Aí eu fiquei meio indignado e disse, eu vou aceitar. E aí a gente estava discutindo também com o Rafael Rolim, que é procurador do Estado, e o Rafael Rolim foi candidato na última eleição de oposição contra o Mário, teve lá os seus 800 e poucos votos. Era uma eleição, na minha opinião, naquele momento, que ninguém venceria, tá certo? Mas eu acho que hoje a gente tem boas chances, porque as fragilidades deixadas nessa gestão ao longo desses anos são muito grandes. E nós vamos ter que colocar isso de forma clara para o torcedor, para que possamos, então, fazer essa campanha de forma limpa, como sempre trabalhamos, e buscar a vitória nas eleições. Vamos falar muito ainda de Fluminense atual, vamos falar de eleição, vamos falar também de Mário Bittencourt, SAF, Maracanã, mas é impossível começar uma conversa com você sem falar sobre o momento que o Fluminense viveu no começo do século. É até estranho admitir que não estamos mais no começo do século, né? Já passou um quarto aí. Não fala isso pra mim, não, que eu sou mais velho aqui. Não, você é experiente há mais tempo, é diferente. É diferente. Muito obrigado pelo carinho. Experiente há mais tempo. Experiente há mais tempo. Você chegou rigorosamente quando nessa função, essa missão de patrocinar o Fluminense, pelo menos de ser o interlocutor, né? Entre a Unimed, a empresa, e o Fluminense Clube. Quando foi e como foi isso? Tricolor é aquela história, né? Acho que desde que eu nasci, eu sou de uma família de rubro-negros, meu pai já falecido era Flamengo, meus irmãos, 2 irmãs e um irmão Flamengo, e eu virei Fluminense. Como eu era caçula, a minha mãe que ficava com pena de mim, e ela então virou também abraçou tricolor, a causa, abraçou a causa. E aí eu vim evoluindo na minha vida como pediatra, eu tinha uma clínica enorme de pediatria, e depois comecei também a participar dos movimentos médicos, de entidades médicas. Eu fui do Conselho Regional de Medicina aqui no Rio, Sindicato dos Médicos, Sociedade Médica. Nacionalmente eu fui diretor da Associação Médica Brasileira e da Federação Nacional dos Médicos, e fomos evoluindo, e aí eu fui candidato à Unimed, né, em 1994, o doutor Arnaldo Bonfim era um candidato a presidente, e eu fui diretor administrativo. Fomos eleitos. Em 1998, eu fui então candidato, venci as eleições, e a partir dali toquei a minha vida até o final do término do meu mandato. Um paralelo importante, 1998, ano que o Fluminense cai da segunda para a terceira. 1998, sem nada assim, eu tentei ajudar um pouquinho, mas no final, quando já estava caindo, botamos lá um plástico, porque naquele tempo você vê, era um plástico da Unimed, né? Sim. E aí eu fui, no final disso, no início do ano, ao final, eu fui procurado pelo Francisco Horta, foi ex-presidente da máquina, aquelas coisas, o Davi Fischel e o Zé de Souza, que é um conselheiro. É como se... Era uma espécie de um triunvirato. O Fluminense tem muito isso, já passamos por... Eu mesmo passei por essa história de um triunvirato, bem depois. E aí eles disseram que o desespero que estavam, né? O time na Série C,
um time com a marca que tem do Fluminense, algo assim terrível. Inimaginável, né? Imaginável. As pessoas diziam que o Fluminense teria virado um time, não vou citar nomes, sim. de inferior. De menor expressão, né? Menor expressão, e não um Fluminense, que foi fundado há 100 e poucos anos, né? E aí o Horta falou que o que eles queriam era, se pudéssemos ter o patrocínio, e eles usariam os recursos do patrocínio para pagar a comissão técnica, né? Que era a comissão que foi da seleção, né? Em 1994. Parreira, Moraci Santana, Américo Faria. Moraci Santana era preparador físico. Américo Faria era uma espécie de um gerente. Supervisor, né? E o Lídio Toledo, médico. Aí eu disse, olha, não vou fazer isso assim sem consultar o conselho, né? Aí eu comecei a achar que seria interessante, porque é claro que eu tinha que pensar na minha empresa, né? Então, para a minha empresa, eu entendi que seria uma visibilidade muito grande. À época, nós éramos os terceiros ou quartos colocados em clientes, o market share. Sim. E aí eu disse, olha, a TV fechada ia passar os jogos, o Sport TV. E o torcedor do Fluminense desesperado, né? Nós pegamos até aquele time de bombeiro, tem umas coisas históricas, Dom Pedro, né? Dom Pedro, não sei. Time da MTV, time do bombeiro. Caracu, Coca-Cola, fosse, né? E aí a gente evoluiu, aí eu digo, isso vai ser muito bom. E também seria bom, porque eu preciso que as pessoas comprem plano, não só tricolores. O plano é vendido para rubro-negros, palmeirenses, Corinthians. A empresa como um todo continua. Precisa. E aí eu pensei que também seria bom porque os outros iam adorar ver o jogo do Fluminense, né? Para torcer contra nós, né? Vamos ficar aí, seus miseráveis. Eu acho que tinha Série D já. Mas poderíamos continuar na C ou ir para a Série D, que seria mais... Não tinha C ainda, não. Né? Não tinha, mas correria o risco de ficar sem divisão. Nós estávamos na C. Mas não aí tinha D. Aí fica sem divisão. Se você não sobe... Imagina. Que catástrofe. Aí eu levei para o conselho e eles concordaram, né? Eu tinha naquele momento também uma força política boa, concordaram, e eu acho que foi uma parceria extremamente vitoriosa. Foi uma das mais longevas do futebol brasileiro, 15 anos de patrocínio. Próximo disso só teve a época a BR da Petrobras, que o presidente era um tricolor. Sim. Interessante, olha lá, Júlio Bueno. Porque se eu fosse fazer um discurso de massa só para o plano, o Flamengo, é claro, a gente sabe da força. Também o Flamengo seria bem mais caro do que possivelmente o Fluminense. E eu também pesou nisso, é claro, eu era tricolor, achei que era bom para a empresa e fomos. E aí eu acho que foi um sucesso. As pessoas não gostam de comentar isso, mas nós vencemos a Série C, campeões brasileiros. 9-9, o Roger, lá no estádio do Arruda, né? Eu acho que foi o Fluminense Santa Cruz, eu estava lá. Estádio vazio, rapaz, acho que o Santa Cruz já tinha largado, né? Já tinha largado e Série C, uma coisa meio assim. Sim. Estava eu lá desesperado. É igual quando sai um parente nosso da cadeia, né? A gente fica feliz, mas... Isso mesmo. E aí chega... O Roger fez o gol, eu acho, assim. O Roger é meu amigo. Muito novo na época ainda. Muito novo e tal. Tinha o Magno Alves, né? Eu acho, não sei se já tinha Rony, já estava. Acho que Rony, Magno Alves, acho que sim. Aguinaldo, talvez. Tinha uma galera. E aí ganhamos. Ganhamos aí, vamos para a Série B, né? Aí houve aquela história do Eurico Miranda. Conta aí, como é que foi? Sinceramente, essa história... Copa João Avelange, essa história aí é meio folclórica, né? Porque dizem que o Eurico Miranda, ele tinha muita força. Brincam até que, na realidade, ele morava em Laranjeiras, que no fundo ele é tricolor. Mas isso daí eu não sei. Tem essa lenda urbana de que lá no escoço, lá tem o nome dele em algum lugar nas Laranjeiras. Eu não sei, mas dizem. Não dá para confirmar, né? Exatamente. Aí fizeram aquela discussão, porque o Eurico defendia o seguinte... às vezes é chato, você fala, por exemplo, o Apucarana, de repente, sobe e vai jogar o Campeonato Brasileiro. Trazer um exemplo daquela época, o Malutron. Lembra? Malutron. Garotada mais nova aí, Malutron apareceu. Apesar de eu ter muito tempo na sua frente. Mas o meu HD é maior. Eu não lembro. Eu não lembro. Depois eu vou contar aquela que eu te falei antes. Tá, por favor. Aí eu virei e nós, então, partimos para isso. Aí o Eurico virou, nós fomos para a Série A. Caramba. Aí começou me preocupar também. Claro que eu desejava. Sim. Mas aí tem as responsabilidade coisas, maior. Tem um investimento. Meses atrás você tinha um orçamento de Série C. Isso aí. Exatamente. Não, por exemplo, patrocínio era só pagar a comissão. Sim. O Fluminense arcava com as outras despesas. Aí comecei, né? Tivemos boas participações, eu acho, no Mundial, no Brasileiro, que era outro formato, né? Classificava os 8.
2000. Ainda não era pontos corridos, né? Não era ponto corrido. A primeira fase era, mas depois virava um mata-mata. Mata-mata. Primeiro jogava com oitavo, aquela coisa toda. E aí nós fomos bem, eu acho, 1 ou 2 anos. Nós chegamos, eu sei o que é, acho a quarta de final. No primeiro ano foi aquele que parou pro São Caetano, que tomou um gol do Ademar, Mas isso já né? foi o quê? Semifinal, né? Quartas, eu acho. Quartas? Oitavas ou quartas. E esse jogo com o Corinthians, eu me lembro desse. Pega a semifinal 2002. Aquele Ademar deu uma patada, um gol, rapaz. Pô. Coisa de louco. É aquele lance que tem que acontecer, não tem jeito. Quase do meio de campo, rapaz. Gol no Murilo, né? Um gol de muito longe. Murilo. E o Ademar virou sensação na época, depois que ele fez mais alguns gols que inocentaram o Murilo com o tempo, né? Como é que tomou um gol desse? Aí uns outros... O Murilo tem uma história interessante, assim... Porque as pessoas que criticavam, tem sempre isso, né? Diz que o Murilo não tinha visão lateral. Então, se a bola viesse aqui, entrava. Se viesse aqui agora central, ele era ótimo. Pegava tudo. Aí é meio complicado. Mas aí, teve um Corinthians, não sei se foi quarta de final, que nós estávamos bem. Aí o Romário sentiu a panturrilha naquele jogo. Acho que é 2002 Romário isso. teve que sair. Não, 2012 não. 2002 talvez. 2002, E o César, não sei se foi o César... O Gum, sei lá, no Gum não tinha, né? Era o César, que era um zagueiro, ou o goleiro, sei lá, que teve um problema na cabeça, bandagem. A gente estava bem, mas aí acabamos, eu acho que perdemos aquele jogo. Acho que sai na semifinal, Fluminense aquele ano, que aí a final da Corinthians e Santos. Então, o Corinthians foi, agora... Mas fala do Eurico, esse bastidor aí, esse convite, né, para a Copa João Avelange. Eu não sei maiores detalhes. Eu sei que o Fluminense, pelo que eu sei, né? Eu não era diretor do Fluminense, eu era da patrocinadora. A patrocinadora, como presidente, eu afirmo, não participei de nada disso. Agora, o Fluminense também, pelo que eu sei, à época também não participou, e foi uma coisa dele. Eurico não gostava muito de mim naquela época, ele achava assim, eu era muito novo, que eu estava crescendo muito. Ele tinha aquela história de ser o dono aqui do pedaço, me tratava até com certa rispidez, e mais tarde, nem no Fluminense, não, até quando depois que eu saí, se tornou uma pessoa minha amiga, ele foi candidato a deputado, essas coisas todas, e era uma pessoa muito boa de papo, né? O Eurico era uma figuraça. E aí nós evoluímos. Aí veio 2007 o Copa do Brasil, campeão, que é a única que o Fluminense tem até hoje, o único título. Agora nós temos chance, estamos disputando. Veio aquela história terrível que eu sofri, o momento que eu mais sofri no futebol aqui, que foi a Libertadores 2008. É interessante lembrar que naquele momento nós estávamos com um time muito forte. Sim, e a Libertadores daquela época era muito difícil. São Paulo tinha um timaço, o Boca Juniors era um timaço. A disparidade entre os brasileiros e os outros também era menor, né? Muito menor. Na verdade, a gente corria atrás até. Exatamente. Os argentinos que mandavam. Muito menor. Né? E aquele time da LDU era bom naquela época. Copeiro, né? Aí fomos muito mal no jogo lá do Thiago Silva, por exemplo, estava arrasado naquele vestiário, porque ele não jogou bem. E aí, os caras chutavam de tudo quanto é lado, a bola entrava. Altitude, né? Coisa assusta, mas depois eu acho que os clubes, naquele momento era muito novo, sabe? Não se jogava tanto na altitude, né? Porque os times do Equador não chegavam tão longe, então você não tinha essa experiência como lidar. E aí, rapaz, aquilo viemos para o Rio, poxa, fizemos um jogo, é isso que eu estava dizendo, eu esqueci, nós ficamos na fase de grupos em primeiro lugar. Fluminense agora, quando ganhou a Libertadores, foi maravilhosa essa conquista. O Fluminense terminou a fase de grupo em 13º, com 16 clubes. Você vê como é que é. O mata-mata permite isso, né? Você chegar nessas situações. Diferente do Campeonato Brasileiro, que para mim é o campeonato que melhor expressa os times. Quem é mais forte, né? Mais forte. Mais fraco. Ele faz turno e retorno. Sim. Então, é um campeonato que, às vezes, 3, 4 equipes estão disputando título. Então, ele é muito mais... Transparece a regularidade, né? Também. Regularidade, tem que ter time, elenco. Isso aí. E na Copa do Mata-Mata, às vezes, você consegue. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras, que lideram o brasileiro, eles estão fora da Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético, que está também assim, e o Palmeiras pelo Corinthians. 2 times que olham mais para baixo que para cima. Você falou aí de evolução? Eu queria só, se você permitir. Claro, por favor. Vice-campeão. Aí fomos para a Sul-Americana,
depois, no ano que vem. E de novo a LDU. Eu brinco, o torcedor às vezes não gosta, mas a Sul-Americana, para mim, é a Série B do brasileiro. Não, mas é a verdade. Mas é a verdade, é a verdade. Mas as pessoas não gostam, mas é verdade. Se o Fluminense tivesse feito em 2024, o Fluminense quase foi rebaixado. Se tivesse feito boa campanha, estava na Libertadores. Como não fez, pegou quase a última vaga da Sul-Americana. Porque hoje virou assim, esses campeonatos viraram assim, o número de brasileiros é enorme, só não vai para lá 3, 4 clubes e os rebaixados. Isso aí. O resto todo mundo entra. Pois é. Né? E que eu acho bom também, não estou discutindo isso não. Aí na Sul-Americana, e fomos vice, o Fred foi expulso, uma cotovelada, a gente estava bem para fazer mais um gol, infelizmente saímos. Aí veio 2010, tricampeão brasileiro, e 2012, tetra, campeão brasileiro. E eu acho que aí a gente consolida uma história de um tempo de patrocínio, 15 anos, e a Unimed não era uma investidora. Tem muita gente que se equivoca com isso. O CT não era função nossa. Nós não éramos investidores. Era patrocinador, né? Patrocinador, e queríamos a nossa imagem atrelada ao esporte, à saúde e para a divulgação da imagem. Né? Quando o Romário termina de ir para os Emirados, Jornal Nacional, final do Jornal Nacional, termina falando Fluminense, e ele abre os braços, que isso ele era muito bom, porque hoje o pessoal tira a camisa. Tira a camisa de quem está bancando o time. Tudo quem está patrocinando, né? Quem está apaixonando, dança, faz qualquer troço. Mas assim, tirar a camisa, aí leva um cartão, de repente não vai para outro jogo. Mas dirigente tem muito medo de falar isso, né? Não pode melindrar, sabe como é que é? E aí quem está na empresa vê diferente. Eu tenho umas histórias muito interessantes, mas não vai dar para falar hoje. E aí os 2 títulos. Eu queria falar muito do Romário, porque eu escutei de muitos... É porque são muitos detalhes, né? E assim, não dá pra falar de futebol, todo o time que o Romário passou, a gente tem que falar do Romário, né? Porque é uma figura emblemática do nosso futebol. O Romário foi pra mim um dos maiores atacantes do futebol mundial. A gente tá agora num período pré-Copa do Mundo, né? Que aí tá aquela polêmica, vai Neymar, não vai e tudo mais. Em 2002, a polêmica foi vai Romário ou não vai. Ele estava no Fluminense nessa época? Já estava? Ou ele chega um pouquinho depois? Porque eu me recordo... Eu acho que ele estava. Eu acho que essa época, 2002, ele tá lá, assim, né? Eu me lembro dessa história do Romário, né, da seleção, mas não me lembro assim em relação ao Fluminense, a eventual repercussão. Sim. Mas essa história parece que... E como é que era o convívio com ele? Ele era porque assim, é um cara que... Trazer para o contexto, o Fluminense ele via de um momento delicado, se a gente puxar 98, 99, aí 2000 deu uma subida de nível, 2001, aí o Romário então artilheiro pelo Vasco, 2000, 2001, fazendo mais de 60, 70 gols por ano, e aí ele chega no Fluminense, que num curto período de tempo talvez não tivesse as mesmas glórias que o Vasco teve ali 5 anos atrás. Claro. Como é que foi abrigar o Romário nesse momento que para o Fluminense era um momento ainda de reconstrução? Aquela época também teve Edmundo, né? Edmundo chega em 2004. Isso. As pessoas criticavam que esse time não deu título e tal. Realmente não deu. Mas o Romário é um caso à parte, né? O Romário chegou de helicóptero em Laranjeiras, subiu para o Salão Nobre lotado. Tinha jornalista do mundo inteiro, Holanda, Espanha. E ele falou em espanhol. Autenticidade, né? Ele deu um show e eu inclusive não fiquei na mesa. O presidente me chamou, não quis, fiquei olhando. E foi assim fantástico. Então, Romário, as pessoas às vezes brincam, falam isso, mas o Romário era um profissional assim, muito, muito correto, né? Ele treinava, essa história que ele não treinava assim. O Romário, uma vez eu fui no apartamento que ele morava, eu vi a dieta dele, a alimentação, tudo regrado. Romário naquele tempo não bebia nada. Tinha aquela brincadeira, né, de mulheres e tal, aquelas coisas. Aliás, tem uma boa dessa, posso contar? Pode, por favor. Uma vez o Romário... Os gols do Romário dentro e fora de campo, por favor. Uma vez o Romário... saiu uma notícia, né, dele que... Pontuar, ele estreou pelo Fluminense em julho de 2002, então essa questão de vai ou não vai pra Copa, ele ainda era atleta do Vasco, aí depois que ele foi pro Fluminense. Aí, obrigado, aí chegamos, o Romário foi lá e saiu no jornal assim: Romário estava com 16 acompanhantes, 16 mulheres no camarote da Cabo Folia, né? Aí, depois daquilo, chegou aqui no Rio, eu chamei o Romário e disse: Romário, olha, esse negócio, sabe como é que é? Nós somos uma empresa de saúde e tal, tem a imagem. Digo,
meu filho, Aí ele falou, doutor, vou dizer uma coisa pro senhor, eu não bebo, não fumo, uma mulher não tem jeito. Aí, conclusão, eu fiquei quieto, não falei mais nada. Então eu acho que ele foi um sucesso, deu uma imagem. O Romário fez 50 e poucos gols no Fluminense. E um dos 10 que ele escolheu, mais bonitos dele, foi aquele gol de bicicleta, que eu acho que é o único dele. É o único da carreira dele. Contra o Guarani. Então foi um negócio assim, extraordinário. Não ganhamos títulos, faz parte daquele processo ainda de remodelação. Tanto é que o primeiro maior título, claro que a Série C foi importantíssimo, senão a gente não subia. Foi o da Copa do Brasil, né? Depois, 2007. O vice da Libertadores, que não é um título, mas mostra a força do grupo, né? E dos brasileiros. No dia a dia, assim, você falou do Romário, né? O Romário eu não frequentava muito, até porque eu era patrocinador. Naquela época treino, naquela época eu não... mas ele era um cara assim... Querido por todo mundo, né? Todo mundo. Teve aquela briga, né? O Diguinho, aquele negócio de galinha que eu torci. Eu acho que foi isso. A confusão do diabo. Ele partiu para arquibancada. Quer dizer, essas coisas. Mas sempre se comportou muito bem. E é meu amigo, gosto muito dele. E foi uma época que eu achei muito bonita. Pagou bicho pro Romário? Não, o Romário, aliás, não era essa história de bicho, também é meio folclórico. Tem uma que depois a gente pode conversar. Não, já emenda. Os jogadores tinham contrato, uma boa parte, e depois quase todos, a gente evoluiu para um modelo em que os jogadores tinham imagem com a Unimed. Então, dentro da verba de marketing da empresa, e a gente gastava 1%, 1,5% da verba de marketing, poderia naquela época chegar a 3%. Hoje mudou, né, com rede social. Antigamente, naquela época era televisão, anúncio de televisão e jornal, anúncio de jornal. E aí, eram salários, uma boa remuneração, boa. Evidentemente, o clube, que gastava muito menos no futebol, sempre organizava a questão de premiação e tal. Aí a gente também participava dentro dessa verba de algumas coisas, mas não era assim uma coisa como só no Figueirense, se você quiser falar depois. Vamos lá então, já podemos falar, claro. Botou a bola em campo. Jogou a letra. Quer dizer, o jogo da Copa do Brasil com o Fluminense, não, a Copa do Brasil foi interessante. Nós vínhamos mal na Copa do Brasil e o técnico é o meu grande amigo hoje, Joel Santana. E eu achei, não vai dar, não sei o quê. Aí pensei no Renato. O Renato era um técnico que tinha treinado Madureira. Começando ainda, né? Eu digo, esse cara é bom. Aí fui, peguei e tal, vamos. Aí pegamos um avião, fomos assistir o jogo do Fluminense, eu não sei se era brasiliense, um jogo desse, Fluminense jogando mal pra diabo. E o camarote lá, cheio de gelo, a gente quase caía no camarote, porra, um negócio horroroso. Aí tava o jogo, sei lá, empatado, 1-1, não sei o quê. Aí o Renato chegou, ligou lá para alguém no vestiário, falou e tal, que ele ia assumir depois desse jogo. E aí o Fluminense acho que venceu. Foi muito interessante esse jogo também, uma conversa com o Cícero. Depois eu fui ao vestiário e o Cícero jogou muito, mas o Cícero era um jogador assim, de um talento, muito bom o Cícero. Mas ele era assim meio desligado, você está entendendo? Hoje quando a gente fala em futebol, intensidade, que todo mundo fala nisso, ele não era um jogador, não que se falasse isso naquela, mas que de repente ele se desligava, parece que estava olhando. Sumia, né, do jogo. Sumia do jogo. E naquele jogo ele jogou para diabo. Eu falei, cumprimentei, digo, meu filho, você tem que ser sempre assim, tá? Pois é, doutor, mas não sei, tá? Mas eu... E foi ótimo. E aí o Renato assumiu, né? E ganhamos a Copa do Brasil. E eu fiquei muito feliz, porque um time que sai da Série C, 8 anos depois, ganhar um título nacional, que o Fluminense não tinha, nenhum, até aquela época, e eu fiquei muito feliz. Aí no vestiário eu fui lá, cara, todo mundo animado, né? Isso lá em Santa Catarina. Lá em Florianópolis. Aí o Carlos Alberto jogava no Fluminense. E também o meu Carlinhos, meio doidinho, mas meu amigo. Tomara que venha aqui em breve, tá feito convite aí. Se você quiser, fala com ele, vai lá, cara. Aí, rapaz, eu falei assim, você quer, nego, cantando? Eu falei, e eu vou aumentar o bicho. Aí foi um inferno. Aí, meu irmão, não sei se eu me arrependi dessa frase. Aí foi um... Que eles cobram, né? Mas nada assim não era nada especial. Mas já tava tendo gelo no vestiário.
Aí, não, o gelo foi lá na arquibancada. Não, o gelo, o de ingerir mesmo. Aí já, mas aí foi legal. Tem uma do Conca fantástica também, mas não sei se a gente vai ter tempo. Vamos lá. Não, pode emendar, pô. Você... Não, resenha Conca, é bom. A do Conca é o seguinte, Fluminense foi campeão brasileiro. 10 ou 12? 10. O Conca jogou 38 jogos. No final já tinha uma lesão. E tanto é que depois ele foi operado e essa lesão praticamente acabou com a carreira dele depois. Acabou não. Ele ainda foi pra China, jogou bem. Mas em alto nível, jogou bem. Tem uma história aí que as pessoas, que é uma bobagem. O Rodrigo Caetano, que era amigo nosso, e o Rodrigo Caetano, ele mal trouxe, aí trouxe ele pro Flamengo para fazer o processo de recuperação. Então não foi nada do que dizem aí. Que vendemos para o Flamengo. Vendemos coisa nenhuma, até porque... Aconteceu, Até porque o patrocinador não tinha direito à venda. Isso é outra coisa errada que eu fala. Quem tem direito à venda é o clube, tem um direito federativo. Então, muita desinformação, muita fake news. Mas aí fizemos essa história, estávamos falando para me lembrar. O bicho para o Carlos Alberto já foi. E aí o gelo no vestiário e chega o Conca campeão em 2010. Aí o Conca chega e diz assim... Porra, jogou pra caramba, né? E aí ele estipulou um número pra renovação do contrato. Alto. Porra. Padrão China já. Um pouquinho abaixo, né? Só que na euforia ali, né? Não, mas na euforia eu falei, ele andava atrás de mim e falava, doutor, o número, ele dava o número. Vamos dizer assim, era 700, doutor. Eu digo, putz. Falei, meu Deus do céu, que 700 em 2000. Hoje é muita coisa já. Mas lá parece que foi 2 milhões a época. Sim. Aí eu virei e disse assim, minha nossa, ele não queria ir. Ele não queria ir. Aí nós fomos pro Fluminense. Ele foi eleito craque do brasileiro, craque da galera. Sim. Aí depois foi o craque do brasileiro. Quando eu ouvi isso, eu botei a mão na cabeça, tipo assim... Agora mesmo que agora vai ter que dar. Aí Valorizou. Foi quando ele começou, então, 700. E aí, no auge da sofreguidão, eu renovei. Mas aí, por sorte, entre aspas, ele teve a proposta da China, que era... Aí ele não aguentou. Irrecusável, né? Irrecusável, ele foi. E nós também não tivemos esse custo, né? Mas perdemos um jogador maravilhoso, uma pessoa séria. Eu tenho por ele o maior carinho. Fui no casamento dele agora... E agora não, né? Já tem tempo. E foi muito legal. Libertadores 2008, foi o maior bicho que o senhor não pagou? Como eu sei, a linguagem do futebol fala muito em bicho. Né? Acho que é o termo, né? É o termo, mas tinha premiação. Sim, vamos lá. A maior premiação que o senhor gostaria de ter feito dúvida. No cash não deu para fazer. Dentro do escopo da verba de marketing. Claro. Essa foi o que eu disse aqui, foi realmente o momento mais triste que eu vivi. E como é que foi o vestiário lá? Eu não fui no vestiário, eu fiquei no camarote. Normalmente eu ia. Sim. Aquele jogo estava todo mundo arrasado. Antes do jogo você chegou aí para dar uma palavra? Tive antes do jogo. Como eu tive lá no Quito, eu fui ao vestiário antes e depois. Aí foi um clima de velório, né, no camarote. O Renato sempre subia para conversar lá com a gente depois do jogo. E aí criança chorando, sabe? Foi uma coisa assim. Uma comoção geral, né? E o Penido, ele sempre fala isso aqui nas transmissões. Sim. Que aquele pré-jogo foi a maior festa da história do Maracanã. Eu vi ele entrevistando o presidente há pouco tempo e ele falou isso. E ele disse uma coisa muito legal. Mas ele fala direto nas transmissões, mas que ele usa esse jogo como Foi a melhor festa. Foi maior do que agora. Aquela festa foi inacreditável. Foi. E o Maracanã era maior, lembra? Não era? Bem maior. Porra. Era o antigo Maracanã. Foi uma coisa linda, cara. Aquelas coisas do destino, né? Sim. E na realidade fomos roubados também. Se tivesse Hector Baldassi, né? Cara, isso não me fale esse nome. O cara puxou a camisa do Washington, mas todo mundo viu, não precisava de VAR, não. Mas hoje era pênalti, né? E os pênaltis, a cobrança, o jogador cobrava, o goleiro vinha conversar com o juiz, ele mandava cobrar de novo. Sebadios, né? O goleiro experiente dos caras pra também, caramba. Mas foi um horror. E aquilo foi muito triste. Por exemplo, tinham torcedores que batiam na porta do camarote. O camarote era diferente, era no alto, sei lá. Batiam com carteira da Mil, da Golden. Pra provocar. Inacreditável isso. Inacreditável pra me hostilizar. Sim. Porra, tentar te atingir de alguma forma. Né? Eu olhando aquilo, rapaz. Aí o Renato subiu arrasado. Como ele fez acho que ele se ajoelhou naquele jogo.
subiu arrasado, aí a gente conversou. E aquele jogo eu fui para casa, eu cheguei em casa 4 horas da manhã com a minha mulher. Imagina. Sentei na cama e aí eu chorei copiosamente. E acredito que para o senhor pode ter doído mais, porque aquele time ele foi montado muito pensando, né, que o Fluminense é campeão da Copa do Brasil, aí tinha o Dodô que estava em evidência no Botafogo, é contratado. O Leandro Amaral, que estava em evidência pelo Vasco, o Washington, contratado. Coração Valente, o Washington, isso. Coração Valente. O Thiago Neves era um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Só para situar a nossa audiência aí, nesse elenco o Conca ainda era coadjuvante, né? O Conca, ele vira o Conca... Eu não sei se o Conca, eu acho que chegou em 2009. Não, ele tava no grupo. Acho que ele bate pênalti no jogo contra a LDU. Mas só pra galera ter uma dimensão, que era o Arouca, era o Conca, era o Thiago Neves, aí no banco tinha Cícero, que entrava, às vezes começava jogando. Mas... o senhor fez parte também, efetivamente, da montagem desse time? Como foi trazer o Dodô? Como foi trazer o Leandro Amaral? Jogadores de arquirrivais. Quase que eu participei de tudo. Até porque o Fluminense naquela época não tinha condição. E qual foi mais difícil de trazer? Não, Dodô, Leandro Amaral. Leandro Amaral foi meio complicado. O Washington também estava saindo. Ele teve aquele problema de saúde. Sim. Foi complicado, não. Complicado foi o Fred, antes, em 2009. A primeira? Qual foi a dificuldade? A primeira, a única vez assim que considero é a primeira. Que ele essa ficou, segunda já foi de bicicleta. Isso aí. Muito embora ele tenha sido importante num jogo lá, que nós íamos perder Botafogo, jogando mal pra caramba, ele brigando, aquela coisa, bateu uma bola, o juiz deu 50 e tantos minutos. Quando a bola sobra, né? A bola foi. Ele fez um gol. Fez o gol, sim. Contexto, né? Fred, um grande artilheiro na Europa, um Lyon que, guardado as proporções, era o PSG daquela época. Ele tinha ido pra Copa também. Tinha ido pra Copa, fazia dupla de ataque com um garoto que estava começando, chamado Benzema. Pois é. E o batedor de falta do time era o Juninho Pernambucano. Sem contar outras figuras que tinham ali. Tava mal, né? E como é que é convencer... Tá bom pra você? Era a pergunta. Como é que é convencer um cara desse a sair da Europa e vir jogar no Fluminense? Não, mas o Fred ali foi uma oportunidade. Fred vinha de contusões também e na realidade ele estava muito triste porque ele tinha separado e tal, e a esposa criava dificuldade para ele ver a menina, a Giovana, então ele estava mal, assim, de cabeça também. Aí ele conseguiu a liberação e depois teve uns acertos, foram feitos, e aí a gente trouxe. Quem me levou ao Fred foi coordenador até do Fluminense, Alexandre Faria, eu acho. Acho que foi. Foi. Ele é mineiro e é muito amigo do Fred. Aí eu digo, Alexandre, vamos conversar, tentar. E aí conseguimos. Foi uma negociação muito difícil, porque o irmão dele, que era o empresário dele à época, era complicado para diabo, o Rodrigo. O representante, né? O representante era o irmão dele, E um advogado lá de Genebra, então a ligação era de madrugada, a gente ficava na Unimed até tarde. Era um inferno. E aí acabou que conseguimos trazê-lo, o Fred foi. Depois também eu soube que ele tinha um histórico de lesões, que não me avisaram assim. Ele veio e se machucou, né, em 2009, ficou muito tempo afastado. No ano que o Fluminense quase caiu, né? Quase foi rebaixado, E aí em time de guerreiros. Isso aí. Aí em 2010, ele então foi importante, mas também se machucou. E aí eu trouxe o Washington. Não, aí o Washington já estava no São Paulo. Isso, já tinha ido para São Paulo. Eu falei, Fred, assim, eu digo, meu Deus. Aí eu fui lá em São Paulo, conversei com o Washington, o Washington é muito meu amigo, e ele disse, estava bem, fazendo gol, mas não estava feliz. Aí eu virei e disse, Washington, será que não dá para você voltar para o Fluminense? Os olhinhos dele brilharam, ele conta isso, ele chorou, lágrimas assim, e voltou e foi um sucesso. E aí também trouxe o Emerson. O Emerson também tem muita história, que jogou muito e fez o gol da Copa, puxei. A torcida tem um negócio aí, mas vambora, a gente tem que fazer episódio 1, 2, 3, porque é muita coisa. Por falar no Washington, nesse episódio da relação dele com o Fluminense, é inesquecível pro torcedor tricolor também o gol que ele fez nas quartas de final da Libertadores de 2008, né? Aquele do São Paulo? Isso, que ele fez de cabeça, que classificou o Fluminense. Aquele córner do Thiago Neves também. Como é que você viu aquele? Como é que estava a preparação para aquele jogo, pós? Como é que foi? Nós estávamos muito bem naquele... E pro contexto que o São Paulo era o atual bicampeão brasileiro, caminhava para um tricampeonato, né? Era o líder. São Paulo era um timaço. Era o time a ser batido, né? Boca era um timaço, Riquelme, não sei o quê. E a LDU era um baita time. Baita time, não arrumado, né? Para um time também, não. Arrumado, time que aqueles 2 anos a LDU era um espetáculo. Então, foi assim. Estávamos totalmente preparados. O Branco era o
coordenador técnico, hoje chamam de CEO, né? E o Branco tem assim, um relacionamento muito bom com o jogador, é um cara que conhece muito, entendeu? Foi muito importante naquele momento com a gente, tanto é que depois ele saiu por causa de uma história lá do Fluminense, que ele tinha uma ação, aí houve pressão, mas depois de 2009, já no segundo semestre, o Fluminense, aquela história de quase cair, eu chamei ele de volta. Sim. E ele foi extremamente importante para aquela Cuca também, né? E os jogadores, claro, aquele jogo do Marquinho lá no Curitiba e tal. Então, basicamente, são essas questões aí que a gente está falando. Vamos então ao nosso primeiro jogo? Primeiro jogo? Vamos preparar aí o primeiro jogo? É básico. Cuidado, esse negócio de primeiro vai passar. Não. Eu falo muita dois. Calma nessa hora. É uma surpresa positiva. É igual o rei da mesa. Eu falo dois, o senhor escolhe um, esse que o senhor escolheu continua. E aí, assim, não tem como, vamos de idolatria, a palavra que preferir, quem o senhor prefere, né? Se tivesse que ter como jogador do Fluminense pro resto da vida. Vou começar fácil e depois... Vai complicando? Vai complicar. Não me assusta não, pô. Não me assusta não. Vou começar fácil, com base em jogadores que o senhor participou de alguma forma ali, de modelo de contratação ou viu jogar. Dodô ou Leandro Amaral? Dodô. Dodô ou Washington? Aquela história, os dois são muito bons, mas vamos lá, Washington. Washington ou Carlos Alberto? Eu adoro o Carlinhos, mas o Washington. Washington ou Conca? Aí é complicado, mas eu continuaria com o Washington. Agora vai complicar. Washington ou Thiago Neves? Pô, você também assim, essa brincadeira é terrível. Conca e Thiago Neves foram fundamentais para o Fluminense. Aí eu vou botar o Thiago Neves, então, só para... Né? Porque naquela campanha ele foi... Eu não posso deixar de reconhecer a importância do Conca, do Thiago Neves e do Washington. Sim. Então, para mim, eles são ali, ó. Mas vamos lá. Thiago Neves ou Fred? Thiago Neves. E já que jogou no Fluminense enquanto o senhor esteve lá, Fluminense com Thiago Neves ou Fluminense com Romário? Do ponto de vista de resultado, Thiago Neves. Do ponto de vista de marketing, merchandising, publicidade, o Romário. Então, fechamos o joguinho, foi rápido, porque eu já emendo uma pergunta e duas, na verdade. Se o Thiago Neves faz aquele gol de pênalti, que ele fez 3 gols na final com a LDU, mas depois tem a felicidade ali do lance do pênalti, dá pra dizer que ele seria o maior ídolo da história do Fluminense até aquele momento? Porque depois outras coisas aconteceram e tudo mais. Mas eu acho que sim. Até aquele momento? Acho que sim. O Thiago Neves... Thiago Neves começou conosco. Tinha uma história complicada do Palmeiras, uma coisa... Pré-contrato. Ele era muito jovem, né? Então, às vezes, mal orientado e tal. Aí, ele jogou, depois ele foi embora, eu acho, né? Quando eu fui candidato em 2016 à presidência, eu combinei o retorno dele pro Fluminense. Eu trouxe ele uma vez, não sei onde ele estava, não me lembro, e fiz até um coquetel. Para recepcionar. Eu acho que ele... Estava na Alemanha, achava talvez? ele um jogador fantástico. E aí, o Thiago Neves... Eu combinei, falei com ele, ele aceitou voltar para o Fluminense, caso eu fosse eleito. Eu não fui eleito, e aí ele, claro, não veio. O compromisso era comigo. Tinha acertado, possível remuneração e tudo mais. Thiago Neves foi para o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, jogou... não, Atlético, acho que foi... Não, Atlético não, Cruzeiro. Cruzeiro, pô, fez o diabo lá, entendeu? Era um jogador fantástico. E o menino hoje amadurecido, tá fazendo gestão, sim. Né? Tem um negócio para ser técnico. Mas você acha que o Thiago Neves teria vaga, por exemplo, na seleção brasileira daquela época? Eu acho. Uma continuidade maior? Eu acho. E mencionamos a trajetória dele. Em 2011 ele vai para o Flamengo. Até faz gol em cima do Fluminense e tudo mais. E aí tem uma grande novela da renovação do Thiago Neves com o Flamengo concentrado em Londrina, todo mundo esperando pelo Thiago Neves, e aí tem aquele impasse, vai, não vai, e aí fica marcada aquela cena. Acho que o senhor tá nessa cena dele nas Laranjeiras sendo apresentado em 2012. Entrando no estádio. Entrando no gramado e foi um balão histórico, né? Mas não foi obrigatoriamente nesse sentido, né? Eu queria o Thiago Neves e a gente conseguiu. Aí veio a história... Você teve um sabor especial? Por conta dele estar no Flamengo e... Não vai ficar no Flamengo, você vem pra cá. Até de repente teve, mas não é... Mas o interessante foi aquela história do Creu, né? Teve essa história, né? Sim. Aí nós estávamos assistindo o jogo, acho que o Thiago Neves ia voltar pro Fluminense.
Tava eu no camarote, até eu entrei na história do CREL, fazendo o CREL lá. Então eu acho que foi um momento importante também. Thiago Neves, realmente, como a gente já falou aqui, foi um belíssimo jogador. E como foi essa tratativa? Convenceu o Thiago Neves que... Não, ele já tinha estado no Fluminense, tinha uma relação muito boa com a gente, sabia a forma séria com que a gente trabalhava, não que o pessoal do Flamengo à época não trabalhasse assim, mas foi nesse sentido. Tá bom. Então, o Thiago Neves aí, um jogador de respeito. Pra mim, um grande injustiçado da história do futebol. Concordo. Era um jogador que ele marcou época não só no Fluminense, mas também em outros clubes do Rio, né? E você falou que ele merecia essa questão da vaga na seleção brasileira. Você acha que tinha mais algum jogador daquele Fluminense, dessa época do Thiago Neves, que merecia ter uma continuidade maior, por exemplo? Em seleção? É. Por exemplo, o Conca era um jogador importantíssimo. O próprio Austin. Eu hoje estive com o Rodrigo Caetano fazer uma visita a ele na CBF. Sim. E o Rodrigo dizia, estava conversando com o Cícero, gerente de futebol, ele falava assim: Dr. Celso sempre disse uma coisa, que ele só queria trazer para o ataque. E aí eu digo, e ele disse, ele estava certo, hoje ele reconhece, que ele falava, a defesa está assim. E a gente foi campeão com 2 zagueiros que jogaram muito bem, mas que não eram assim, considerados uma sumidade, Gum e Leandro Eusébio. Mas o próprio Fred, foi importantíssimo com os seus gols. O Washington, coração valente. Decisivo, né? Decisivo. E comentei até brincando com a história da seleção. Na seleção agora, talvez tenha esse... Porque tinha o Pedro, mas o Pedro teve a lesão, que seria, talvez o João Pedro possa ser esse nome. Porque senão fica... Toca, vai, não sei o quê, mas falta aquele cara, na minha visão, o cara que futebol, bota a bola pra dentro. Isso é necessário, entendeu? E me conta um pouco, assim, você contou um pouco dos bastidores, né, de como veio o Washington, de como veio o Fred, toda essa questão, mas além do título da Copa do Brasil, esse que você está citando, né, o do Campeonato Brasileiro de 2010, também o de 2012, no qual o Fred também foi muito importante. Muito importantíssimo. Como é que foram os bastidores dessas campanhas de 10 e de 12? O Fluminense imaginava naquela época que podia alcançar o título nas 2 edições, ou era algo que se viesse... Olha, eu acho o seguinte, eu vou te falar uma coisa. 2007, a gente não pensava talvez em que fôssemos vencer. Sim. Até porque começamos muito mal. E o time era um time, né? Thiago Neves começando, Thiago Silva começando. Então, o Adriano Magrão, que foi muito importante aquela demais, época. Carlos Alberto, eu acho que já estava lá. E a gente não pensava. Agora, perto do final, eu sabia, uma coisa que as pessoas ficam assim, que 15 anos não, 2010 tinha 10 anos, sei lá, ou 9. Eu sabia que esse patrocínio não poderia se estender por tanto tempo. Sim. Foram 15 anos. E aí eu disse assim, não é possível que a gente não consiga ganhar um brasileiro. Aí o time de 2010 foi feito para... Foi montado com esse objetivo. Trouxe o Muricy, que na minha opinião era um fantástico técnico. Era fera, né? Porque tinha conquistado 3 seguidos com São Paulo, né? 6, 7, 8. Né? Fantástico o Muricy. Teve aquelas histórias que o nego foi perturbando, o Rata, não sei o quê, mas ele foi fantástico. Sim. E 2012 também, era um time para buscar o Tetra. Você vê que o Fluminense tem 4 títulos, né? Um foi naquela 1970. Isso, lá atrás, que era João Avelange. Acho que ainda era João Avelange. João Avelange. E aí, depois foi 1984, 2 títulos. E nesse período de 15 anos nós ganhamos os outros 2 títulos. Além da Copa do Brasil. Além da Copa do Brasil. Então o Fluminense tem 4 campeonatos brasileiros, 2 foram na nossa época durante 15 anos. Sim. Que as pessoas acham é muito, é pouco, mas é muito difícil. É muito difícil. O brasileiro é dificílio. Ainda mais naquela época, né? Que era tudo muito igual ainda. Você vê, 2012, o Fluminense tem 13 anos que não ganha um brasileiro. Ganha Libertadores, todo mundo queria, todos nós queríamos. Aquela história que a gente comentou de mata-mata. Mas tem 13 anos que o Fluminense não consegue. Vou dizer uma coisa para você, assim. Sim. Hoje, nessa conversa que eu tive lá, inclusive com o Rodrigo, sendo eleito, eu vou brigar por esse título. Vai focar no Brasileirão, né? Vou brigar muito pelo Brasileirão. Sabe por quê? Claro que é uma competição, como a gente estava discutindo hoje, que ficou complicada pela capacidade financeira do Flamengo e do Palmeiras. Times dispararam, né? Outros rivais. Ficaram assim, mas eu vou te dizer, isso aqui eu posso dizer, eu não vou prometer, mas olha, se eleito, nós vamos brigar por um brasileiro, vamos tentar botar o Fluminense de novo
como o melhor time do Brasil, porque para mim o brasileiro mede isso. Mede isso, né? Mede até por isso. conta da regularidade. Coisa que os mata-matas não. Mata-mata é uma maravilha, ganhar competição até às vezes mais emocionante. Possibilita, né, surpresas, né? E possibilita, quer dizer... Claro que sempre chegam os melhores, mas, por exemplo, 2 dos melhores, que é Flamengo e Palmeiras, já saíram. Já ficaram, você tá entendendo? Ele causa um pouco mais desse fator de incógnita, né? Exatamente. Agora, até te perguntando em cima disso, né? Você citou que, caso eleito, a presidência do Fluminense, você tem essa vontade de dar essa prioridade pro brasileiro. E muito tem se discutido sobre isso, né? Sobre quais das 3 competições principais os clubes devem focar. Eu queria entender, até porque a Copa do Brasil foi o seu primeiro grande título na época do Fluminense, nesses 15 anos de patrocínio com a Unimed. Como é que você encara a Copa do Brasil hoje em dia? Você falou da questão do fator surpresa, mas você também daria uma certa prioridade? Assim, você acha que vale a pena conquistar esse título? Não, claro que vale, né? A Copa do Brasil, aliás, o que eu acho meio equivocado, ela paga uma premiação absurda. Absurda não, ótima para os clubes. Coisa que o brasileiro não paga. Então o brasileiro devia ser maior, então. Devia ser maior. Até porque... Copa é uma Copa. Copa não sei de quê. Copa do Brasil. A Copa da Inglaterra, mas nego briga lá para ser campeão do inglês, do francês, e tem lá as Copas. Normalmente, até nas Copas, ganham times que são mais fracos lá, se você for olhar na Europa. Às vezes tem as surpresas do time. Mas eu estou dizendo assim, o Fluminense já tem uma Copa do Brasil, vai disputar agora a outra, tem a Libertadores, a gente quer ganhar tudo. Lógico, quero ganhar a Libertadores, Copa do Brasil, estadual, brasileiro, tudo. Mas eu priorizaria, sendo eleito, priorizaria não, né? Vamos brigar em todas as frentes. Mas eu quero lutar por um título brasileiro, sabendo hoje da dificuldade que é isso. Entendeu? Sim. Pela uma certa disparidade de valores. Mas a gente já tem uma série de ideias aí sendo eleito, inclusive de jogadores. Mas não posso ficar falando aqui, né? E sobre um personagem também interessante, voltando na questão da conquista do título brasileiro de 2010, por exemplo, você tinha, além de todas aquelas figuras que você citou, o Emerson Sheik, né? Que faz o gol do título, você chegou a citar ele. Eu queria entender como era o Sheik no dia a dia, né? Eu acho que o torcedor tricolor, ele tem essa vontade de saber como era ele naquela época. Era um cara irreverente, era um cara que se dava bem com todo mundo, porque ele sempre foi também um pouco assim mais ele autêntico. Não criou assim problema maior no grupo, não. Aconteceu mais à frente, eu acho, uma coisa de ciúme do Fred com ele. Sim. Que eu acho que também contribuiu para a saída dele. Eu fiquei muito chateado com aquela história. O torcedor diz, não, mas ele não sei o que, ele cantou a música do Flamengo. Pelo amor de Deus. O cara deu o título, jogava pra caramba, sai do Fluminense, vai pro Corinthians, é campeão da Libertadores. Sendo decisivo. Decisivo, mordendo o pescoço do zagueiro, pô. Sim. Se nós tivéssemos o Emerson ali, talvez pudéssemos brigar pela Libertadores em 2011. Então, todo mundo cantou a música, mas ele ficou marcado. Aí o torcedor fala, absurdo e tal. E foi uma coisa do Mário e do Peter. Sim. Mário Bittencourt e do Peter, que fizeram isso. Eles estavam no ônibus, eu estava chegando em Buenos Aires para ir pro jogo, o Peter aparece no hotel desesperado para falar comigo. Mandamos o Emerson embora. Eu digo, o quê? Então você não participou dessa decisão, né? O cara saiu pela cozinha. Porra, pelo amor de Deus, né? Um cara que fez tudo o que ele fez, né? Quando a gente encontrou o Emerson agora, quando eu tava com o Mário lá, o Mário de forma covarde, não quis olhar para ele. Eu digo, vamos lá, o Sheik é gente boa, rapaz. Aí o Sheik cumprimentou, claro, me abraçou e tal, cumprimentou ele, lógico. Foi educado. Mas então, eu acho que é isso. Isso é polêmico, mas eu não abro mão da minha posição nessa situação para ficar agradando também, né? A ou B, eu considerava um grande jogador. Sim. Sai do Fluminense, sucesso no Corinthians, Libertadores, e saiu por uma coisa que eu acho que era totalmente administrável. Agora, trocando um pouco a chave para os dias atuais, né? Você já se pronunciou algumas vezes sobre a questão da SAF, né? Sociedade Anônima de Futebol, que muitos torcedores até entendem como uma grande novidade ainda no futebol brasileiro. Já está presente, por exemplo, no Vasco, no Botafogo. Algumas não deram certo. Eu queria entender o que você pensa da SAF. Se você acha que a SAF ela realmente é o futuro do futebol brasileiro e a solução para quem tem dívidas, por exemplo. Olha, vou te dizer uma coisa, eu não sou daqueles caras assim a favor da SAF apaixonados. Sim. Talvez até seja mais para não ter a SAF do que a SAF, tá? A SAF, você pode olhar, você falou aí, Vasco um fracasso, né? Botafogo ganhou o Brasileiro, Libertadores, e hoje está essa situação do John Textor.
O Ronaldo Fenômeno, né? Comprou o Cruzeiro lá, saiu da Série B, vendeu e deu sorte, porque encontrou um cruzeirense apaixonado, que é o Pedrinho, dono de uma rede de supermercados, que foi lá e colocou um dinheiro. E hoje dizem até, eventualmente, que ele está até arrependido, porque ele combinou com a família o que ele ia colocar, a família não queria, aceitou, mas acabou aceitando. Ele disse, é meu, eu vou fazer e tal. E já está, né? Atlético Mineiro, a família Manning, Fortaleza, que diz que é um grande modelo, já está com problema lá, o Marcelo Paz, né? Eu era muito amigo, dava bem com o Rodrigo Maia, e a SAF foi criada para isso. O Rodrigo pensando na cabeça dele, uma forma. Sim. E aí, principalmente o Botafogo estava numa situação extremamente ruim. Então, vamos ver. O que não é possível é implantar a SAF nesse modelo, faltando 3 meses para a eleição, 2 meses. Isso não existe. Isso é imoral, né? Você dizer que o presidente vai ser o CEO. Depois eu queria falar até rapidinho sobre a estruturação do futebol do Fluminense, caso a gente seja eleito. Na realidade, isso é um escárnio. Para ser remunerado, um salário maravilhoso, vitaliciamente durante 5 anos. Se for mandado embora, teria que ter um contrato. Agora, eles já ficaram meio sem graça, já estão dizendo que ele vai ser um diretor e teria o CEO. Sim. A diretor, quem vai mandar no futebol é ele, né? Não vai botar lá um financeiro maravilhoso e tal, porque hoje eu estava vendo essa SAF agora, do jeito que está, 10 tricolores bilionários, sei lá, né? Mas diz, para os menos abastados, pode botar 200 mil. Porra, quem é menos abastado, torcedor, que tem 200 mil? Eu, por exemplo, não sou tão ruim assim, mas não tenho condição, não tenho nenhuma condição. Então é brincadeira dizer isso, né? O cara bota, não vai ter nenhum dividendo disso, dependendo do modelo, e se tiver uma porcariazinha, porque entra com uma tipo capital na bolsa, né? Sim. Que aliás era uma coisa que um candidato lá uma vez, o Júlio Bueno, queria fazer. Mas, enfim, então isso é um absurdo. Agora, existindo... Outra coisa, falta total transparência nessa história de SAF do Fluminense. Eu diria que colocar agora a SAF, que o Mário faz muito isso, perde, ele bota a SAF em destaque. Colocar agora, tipo, meio um estelionato eleitoral, tá certo? O candidato dele, o Matheus Montenegro, que é vice, ninguém conhece. Eu, por exemplo, não conheço ele. Não conheço, pô. Eu tô lá, tricolor há 73 anos, e no Fluminense... ali próximo, desde 1999, eu não conheço. Ele pode ser maravilhoso, parece que é um cara bom, advogado, mas eu não conheço. Quer dizer, quem é que vai mandar no futebol? O Mário, que se acha o cara, né? Se ele vencer, o Mário vai ser o homem do futebol. Remunerado, bem remunerado. E aí talvez possa implantar a SAF, né, nesses modelos. Com a gente é o seguinte, isso é compromisso nosso. Primeiro que a proposta até hoje não foi apresentada. Ganhando a eleição, nós vamos ver com muito carinho essa questão da SAF, essa proposta do BTG. E na realidade a gente vai avaliar com pessoas do mercado, economistas, financeiros, isso, mas independente, nem do BTG, nem do Fluminense. Claro que a gente terá o controle, né? O controle que eu digo diz, vamos fazer isso e ouvir essas pessoas. Outra coisa que eu acho, tem que ampliar esse debate, meu amigo. O Fluminense votam na eleição 3 mil pessoas, 3 mil e pouco. Então, aquilo ali é o seguinte, o Conselho Deliberativo, que normalmente é do presidente. Mário ali, 200, sei lá, 150, 50%, é tudo dele, que ele faz na chapa. Então, não tem poder de crítica nenhuma. Aprovar ali é mole. É mole, né? Fazer assembleia, aí já é um pouquinho mais complicado. Mas eu acho muito difícil, assim, essa situação de você vender o futebol do clube. Tá? Eu tenho muito isso, porque vamos dizer que esses milionários que estão aí, já teve o caso de Vasco, o próprio Botafogo vai ter problema, Cruzeiro, tá? Mas a gente vende, como é que o tricolor vai recuperar isso? Né? Tá ruim, vamos comprar o Fluminense. Como? Nós vamos ficar permanentemente na mão desses investidores que ficam 2 anos, vendem, vem outro, não sei o quê, e essa situação. Né? O Fluminense mostrou, inclusive, por exemplo, Xerém é uma coisa de riquezas,
Nós vamos dar isso para um investidor. Que não conhece, né? Não, mas que não conhece, mas vamos dar para ele de graça. 500 milhões, não sei o quê, 6 bilhões, essa história em 10 anos, isso é para ganhar a eleição. É estelionato eleitoral puro. Como foi estelionato eleitoral, eu ser vice-presidente com a projeção que eu tinha à época para ser o coordenador de futebol e ser defenestrado pelo meu desentendimento com ele com 2, 3 meses. Na eleição, aquela eleição, inclusive os amigos deles aliados, dizem que eu fui fundamental para a eleição. Claro que ele tem um valor dele, mas era coisa ali pau a pau. E a gente vence e depois ele tem essa atitude moleque. Então eu acho que a SAF, mais ou menos isso. Vamos falar o seguinte: chegamos, ganhamos. Cadê? Tem a proposta? Que até agora não tem. Transparência nenhuma. Quem comunica a SAF, na realidade para nós, torcedores tricolores, é o colunista Lauro Jardim, do Globo, que é tricolor, grande tricolor, já conversei, almocei com ele no tempo da Unimed, e amigo do Ronaldo França, que é o chefe da comunicação do Mário, que é um cara perigosíssimo, mas trabalharam juntos na Veja, e quem faz isso, eu sei pela coluna do Lauro, SAF, vai ter, né? SAF, agora são 10 milionários, e o André esteve. Agora vai ter, vão botar 6 bilhões, os menos abastados comprem lá por 200 mil. Eu vi um cara comentando assim: poxa, eu vou dar 200 mil pro Mário trazer Paulo Baia, talvez não sei o quê. Você está entendendo? Então, não é situação desse tipo. Agora, isso é compromisso nosso. Existindo a proposta do BTG, nós vamos examiná-la, sendo eleitos, com o maior cuidado, com a maior transparência, e ampliar esse debate ao máximo para o maior número possível de tricolores. Depois a gente tem também história, não sei se vai dar tempo, eu sempre pergunto isso, que eu sei que não, vai tempo dar. Aqui é dinheiro. Que uma coisa que eu penso também na questão futura é o seguinte: Fluminense, eu cansei de dizer lá para o Mário, cansei de dizer para todo mundo, Fluminense tem que investir pesado no sócio futebol, mas o sócio futebol que está no Brasil inteiro, foi promessa nossa implantar o voto online, e o que ele fez? Não implantou nada. Sabe por quê? Porque ele gosta que a eleição seja com feudos ali, que existem, né? Alguns no clube, que ele controla, que ele faz um favor e nego vota, não quer nem saber entendeu? Então, é muito, muito complicada essa história. Então a gente vai fazer um trabalho fortíssimo para ter sócio, como o Fluminense tem, futebol em todo o Brasil, mas vamos dizer para ele, não é para você ganhar só uma camisa, não. Ou se vier ao Rio ter ingresso para o jogo mais barato, é que você vai definir o futuro do Fluminense. Que o sócio futebol, até um valor lá que eu não sei hoje qual ele tem direito a voto após 1 ano. Então eu quero que o maior número de tricolor, vamos dizer, o Fluminense tem 2 milhões. Se eu tiver 500 mil, dá uma receita importantíssimo, você está entendendo? E a gente consegue trazer esse tricolor efetivo, que é o que sustenta tudo isso. Os bilionários vão ganhar dinheiro porque eles querem investigar, como é que se diz? Investir. Não me venham com a história que o presidente do banco BTG está botando dinheiro ali por coisa. Ele devia ter colocado, talvez, com patrocínio do BTG sem retorno, que seria para a marca, né? E para o time, ajudar o time. Não, agora ele quer o retorno. Nunca vi banqueiro. E outros mais. Alguns talvez sejam mais abnegados. Mas, não existe isso. Eu vi uma vez a história de dividendos emocionais. Isso é uma piada, é uma brincadeira, é uma farsa. Mas tenho compromisso aqui, assumo compromisso aqui na Rádio Tupi. Vencendo a eleição, se a proposta existir, vamos analisar com todo cuidado, vamos discutir o que é melhor para o Fluminense, mas ampliando muito esse debate. Ô Celso, falamos agora sobre a relação com o Mário Bittencourt. Eu cobria o Fluminense, não lembro se eu cobria o Fluminense ou se eu cobria folgas, mas sempre as bombas aconteciam quando eu estava cobrindo a folga de alguém. Sujeito de sorte. Para quem é jornalista... Para um setorista é muito bom, mas para quem é jornalista... Quem quer se mostrar trabalho... Eu adorava, estava cobrindo folga, caiu uma bomba no dia, era a hora que me consagrava. E eu me lembro que teve um episódio muito delicado, que foi a primeira demissão do Fernando Diniz. E ali chegou pra gente, né, do lado de cá, que começou ali um grande desentendimento sobre conceitos.
entre você e o Mário Bittencourt sobre o que seria melhor para o Fluminense e a permanência ou não do Fernando Diniz, naquela primeira passagem que terminou em 2019, que ali foi um primeiro momento ali de pensamento diferente. De fato, foi isso que aconteceu, e espaço aberto aqui para explicar o que houve naquela época, o que você preferia. O que aconteceu é o seguinte, o Fluminense estava vindo muito mal quando a gente assumiu. Ia terminar o primeiro turno, terminou praticamente não, na zona do rebaixamento. E naquele momento eu era o coordenador do futebol ali, tinha um bom relacionamento com o Diniz e tudo mais. Só que eu sou meio franco nas colocações, né? Eu às vezes chamo os jogadores, como chamei uma época, o Fluminense estava mal para diabo, chamei lá na Unimed para eles sentirem o que era uma empresa, na mesa de reunião, que a empresa precisava dos resultados ali. Carlos Alberto, inclusive, quis dar uma de bacana lá comigo, gostoso, também dele uma chamada à época e tal, enfim. Ele ouvia as chamadas? Mas talvez ouvisse, entrava aqui. Isso que eu ia falar. Mas o Carlos Alberto tem umas passagens, mas depois. Vamos lá. Então, na realidade, nós estávamos falando o que é mesmo agora? Diniz, a primeira saída do Diniz. Aí, a gente fala tanta coisa, né? Aí o Diniz, eu digo, tá muito mal o time. E o Diniz, assim, eu comecei a ver que ele estava perdendo, ele enfiava 4 atacantes, 5 atacantes, não tinha ninguém para armar. Tirava o meio, né? Tira a defesa aqui. Os caras vinham no contra-ataque e gol na gente. O dinizismo que foi criado, uma lenda do dinizismo. Né? O dinizismo era assim, ele botava, naquela época, né, ele botava 5 jogadores no lado do campo contra 2 marcadores. Os caras ficavam, era uma festa. Quando os times perceberam isso, marcaram os 5, aí começou a complicar. E ele não tinha alternativa de jogar do Diniz. E aí eu achei, não vai dar, pô. Tava já chateado. Eu que vim de 1999, Fluminense na Série C, pô, seria um fracasso, né? Se a nossa gestão iniciasse com o Fluminense sendo rebaixado. Eu digo, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. E aí pressionei, realmente, o Mário e o Anjone. O Anjone é uma figura que eu sempre me dei bem e tal, mas que agora no Fluminense ele já é uma pessoa quase que decorativa, né? Não questiona nada o presidente, o Mário, enfim. E na realidade também tem uma história do empresário do Diniz, que é o Bertolucci, com quem o Anjone também trabalhou. Tem todos esses bastidores aí, né? Então eu disse para isso, eu já estava meio sem paciência, não fui nem num jogo. Aí o Mário acabou concordando, foi lá no dia seguinte, falou com o Diniz, disse que chorou o Mário, essas coisas. E depois o Diniz fez uma publicação em que ele fala que um abraço a todos aqueles, não sei o quê, mas tipo assim, abraço todo mundo menos os céus. E eu fiz uma publicação dizendo que agradecendo a ele, dizendo que tinha a impressão de que ele vai seguir a carreira e que vai ser sucesso, e desejei sucesso. Então isso foi um ponto de desgaste, né? Outro problema é a escolha, que as pessoas falam que eu escolhi o Oswaldo de Oliveira. Nós queríamos Dorival ou Abel. Dorival... Eu lembro que eu te liguei. Chato, eu tava na minha folga. Não, lógico. Na verdade, eu tava... Dorival ou Abel. Aí na época o Dorival tinha, parece, feito uma cirurgia e o salário era que ele pediu. Ele tinha... Foi coração? Não, coração não. Foi algo mais delicado. Mas aí ele disse, e também a pedida seria essa, muito alta. E o Abel não quis vir e tal. É complicado você pegar um técnico, né? Nessa zona do rebaixamento. Aí o Angione, a gente tinha uma lista, Barbieri, não sei quem, nome pra caramba. Aí o Angione falou assim, lembrou do Oswaldo de Oliveira. Porque o Oswaldo de Oliveira trabalhou com ele trabalhou com o Oswaldo de Oliveira no Corinthians. Aí, olhamos, o Oswaldo de Oliveira já tinha trabalhado comigo no Fluminense. Já estava livre no mercado? E lá ele saiu meio agastado comigo, porque ele depois entrou na minha casa, nessa vez, ele veio como se tivesse nada acontecido. Eu disse, pode falar, rapaz. E aí ele falou isso, aí acabou, o Oswaldo, o Mário concordei, o Gione veio o Oswaldo, que aliás é um grande técnico, mas evidentemente já chegou lá com aquela situação, teve aquele episódio do Ganso, acabou se desgastando, não deu para ele ficar. E outra coisa, quem assina contratação no clube é o presidente.
tá certo? Não é o vice-presidente, nem o patrocinador. O patrocinador pode fazer o contrato de imagem, mas o contrato federativo do jogador é o presidente. Então, se o Mário não quisesse, não aceitava, né? Então, ele aceitou. Querer jogar nas minhas costas, como ele fazia, essa história, é mesmo uma coisa covarde, como fizeram quando eu saí de lá. Então, foi isso, basicamente. Aí, o Diniz, aí depois eu fiquei falando muita coisa do Diniz, não quero entrar aqui, eu já expressei várias vezes o que eu penso do Diniz como técnico, mas não é momento para falar sobre isso, né? Essa questão que você mencionou do entreveiro ali, do atrito entre o Oswaldo e o Ganso, como é que foi lidar com isso ali nos bastidores? Foi muito ruim. No vestiário, foi jogo. Muito ruim. Eu desci no vestiário, o Oswaldo pediu desculpas e tal, foi abraçar o Ganso, e depois o Oswaldo falou, por mim tá resolvido, falou para mim. E o Ganso tem personalidade também, né? O Ganso é outro problema, mas vamos lá. O Ganso abraçou ele, mas sabe aquele abraço que você chega para trás? Eu vi, não vai dar certo, né? E aí o Oswaldo falou, não, já resolvi tudo com ele. Conclusão, não tinha resolvido, né? Na prática não tinha. Não tinha resolvido, e o Ganso também tinha força no grupo, e acabou que a situação dele ficou insustentável, nós tínhamos que mandar ele embora. Aí veio o Marcão, né, eu acho. Eu lembro que aí de novo, né, cara, fazendo o jogo do Fluminense, tava lá de novo. Eu acho que o nosso setorista aqui da época, devia estar de férias. E eu era folguista, e o cara tirava férias e eu ia. E aí acaba o jogo, Fluminense alguém no Maracanã, e aí, o Oswaldo na minha frente, ele faz um gesto obsceno para um cara ali que tava no Maracanã mais. E aí eu abro o microfone e falo, o Oswaldo acabou de passar aqui e fez isso, isso e isso, só que não tinha imagem, né? E aí o tempo foi passando, assim, tempo que eu digo, 2, 3 minutos. E aí o pessoal da redação me ligando, ô Coelho, você falou um negócio muito grave, você falou que o Oswaldo mandou um dedo médio pro torcedor. Eu falei, gente, mas eu vi, aconteceu. Claro. Mas olha, só você tá falando. Cara, porque só eu vi. Aí o amigo Rogério Siciliano, cinegrafista, ele tava filmando outra coisa e aparece ao fundo, aí ele vem com a imagem lá, aí eu vou na câmera do cara, tiro a foto do Oswaldo lá e... Te corrobora, né? Fiquei gigantesco no grupo da redação também, falei, tá vendo aqui? Cresceu. E aí eu falei, galera, cancela tudo porque eu vou lá pra sala de coletiva. Aí até então acho que o Oswaldo não sabia que alguém tinha visto, aí eu perguntei, não sei se foi pro Oswaldo ou pro próprio Mário. E aí essa situação do Oswaldo com o torcedor, como é que vai ficar? Aí ficou todo mundo meio assim, que situação mas a gente sabe. Aí no dia seguinte, pela parte da manhã, o Fluminense tomou essa decisão. Foi aquilo inadmissível, né? Realmente, juntou tudo isso. Foi o combo, né? Ficou insustentável. Aí todos nós concordamos com a saída dele. Para fechar o nosso bate-papo, Celso Barros, já agradecendo aqui a sua participação no Tupi na Redcast. Se inscreve aí no canal, por favor, dá essa moral pra gente. Claro que sim. Contem comigo, estamos juntos. Eu faço essa pergunta basicamente para todo mundo que vem aqui e que levanta a bandeira de algum clube, né? Seja um ex-dirigente ou dirigente atual de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense ou qualquer outra equipe. Fluminense campeão da Taça Guanabara ou Brasil campeão do mundo? Brasil campeão do mundo. Esse foi Celso Barros, então, participando aqui conosco. Bruno Gentili. Coelho, sempre um prazer, agradecer mais uma vez ao presidente Celso pela participação, espero que você tenha gostado, também nós gostamos bastante, tenho certeza, e convidar a todos mais uma vez, não custa nada relembrar, para ativar o sininho, se inscrever no canal Tupi Esporte, que aqui o que não falta é conteúdo de qualidade, né, Coelho? Até o Celso Barros está inscrito e você está esperando o quê, mané? Dei uma força. Tamo junto, Tupi na Redcast, voltando a qualquer momento para você que está inscrito no nosso canal, com as notificações ativadas, produção do programa com o Wagner Ferreira, na mesa de cortes de áudio, Bruno Valentim, e agradecendo a sua audiência. Esse foi mais um Tupi na Redcast. Estamos juntos.